Olá, nesta edição do Argumento nós vamos falar sobre o financiamento de obras no exterior feito pelo BNDES. Sobre o assunto eu converso agora com a senadora Ana Amélia. Senadora, esse tema ele é polêmico, não é? O Brasil, tendo necessidade de investir em muitas obras de infraestrutura, está investindo em obras no exterior. Qual é a sua visão sobre o assunto? Primeiro, muito obrigada pela oportunidade de estar dando explicação sobre essa questão que deixou a sociedade brasileira perplexa. Não pela operação em si, mas pelo segredo que a operação foi revestido e, segundo, pelo fato de que a mesma quantia de dinheiro aplicada pelo BNDES no porto de Mariel, em Cuba, que passou a ser o quarto mais importante das Américas, no caso das Américas de fala latina, comparativamente ao que nós estamos investindo no Brasil no mesmo setor. Vou ficar específico na área do setor portuário. Além do mais, a sociedade brasileira que no ano passado foi às ruas clamar por melhor transporte público e por melhor saúde, ela também não entende, e com toda a razão, como é que o dinheiro dos brasileiros vai para fora. Não interessa se é Cuba, qual é o país, se é a Europa, se é os Estados Unidos, se é um país do Mercosul. Não, o que importa é que é dinheiro nosso, do público brasileiro, do contribuinte brasileiro, de uma agência pública, que é o BNDES, para financiar uma obra num país que nós temos que respeitar, que nós temos que fazer, nós temos que ajudar. Mas a grande questão é por que esta operação é tão sigilosa que sequer o Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da União têm acesso a essas informações. Eu penso que nem o Banco Central, a essas alturas do campeonato, está ciente do nível dessa operação, que se reveste aparentemente de um grau muito mais político do que técnico na concessão do financiamento. Eu tive a experiência de ter passado por uma rodovia na Bolívia, que está em vários quilômetros dela, que está sendo duplicada, com dinheiro do BNDES, feito por empresas brasileiras. O trecho La Paz-Oruro, Oruro-Potosí, fazendo a duplicação em um curto espaço de tempo. Aí eu, quando passei por ela em janeiro do ano passado, eu fiquei me perguntando, mas por que o dinheiro do BNDES também não é aplicado para a construção das rodovias que nós precisamos duplicar? Quanto tempo demora para você duplicar uma rodovia? Nós temos na BR-101 lá no Rio Grande do Sul, 4, 5 horas de congestionamento parado porque a rodovia não andou, não foi feita a duplicação, há um trecho ali em discussão, em debate. Então, essas questões para a sociedade que enfrenta esses dilemas é muito séria e é inexplicável. Então, como eu disse, eu não estou debatendo se foi para A, para B ou para C. Nem o mérito. O problema é dinheiro público, que tem que ter transparência no uso, dinheiro dos brasileiros, que pode ir para lá, mas usa a mesma quantia aqui dentro para fazer as obras que nós precisamos. Nós vamos ter uma safra acolhida agora, a safra de 2013 e 2014, uma safra agrícola de 200 milhões de toneladas. E vão olhar todo dia na televisão aquele congestionamento de caminhões, porque nós não temos armazenagem, que o BNDES devia financiar, nós não temos um porto eficiente para ir rapidamente, nós tivemos a vergonha de um cancelamento de entrega de soja pela China porque não foi cumprido o prazo regulamentar da entrega do produto. E por que isso acontece? Porque o nosso porto é ineficiente, o nosso porto é caro, o nosso porto não funciona e nós estamos financiando a construção em tempo recorde de um porto em Cuba. Podia ser na Argentina, podia ser no Chile, podia ser em qualquer país. Mas nós precisamos explicar para a população brasileira e por isso pedir na Comissão de Assuntos Econômicos a presença do presidente do BNDES, Luciano Coutinho, para explicar qual a natureza do empréstimo concedido para este porto, como para as rodovias, para o sistema aeroportuário, para todos os sistemas públicos nos países com os quais o banco está operando, não só na América Latina, mas também na África. Nós temos o direito de saber. Não está se exigindo dos senadores, do Senado, do Poder, de todas as áreas, transparência?
Não se quer saber quanto vocês estão ganhando aqui do Senado Federal? No portal Transparência estão lá todos os valores do que se ganha e do que se gasta. E uma transação dessa magnitude? E uma transação dessa magnitude é preciso ter responsabilidade com o dinheiro do povo, para evitar. Daqui a pouco o povo vai de novo nas ruas para reclamar mais transparência. É exatamente a minha questão. O que eu fiz no requerimento é que o presidente do BNDES venha à Comissão de Assuntos Econômicos para falar não só sobre o financiamento do Porto de Mariel, inaugurado com pompa e circunstância, mas também de outras obras, como essa que eu fiz referência agora, que eu até passei por ela, que é a duplicação dessas rodovias. E olha, são rodovias bem complexas, porque uma delas está no altiplano boliviano, com uma altitude superior a 5.000 metros acima do nível do mar. Portanto, obras que requerem uma tecnologia e uma, digamos, sofisticação de engenharia de produção bastante elevada. Então, mais aí uma razão para que se explique por que nós não temos e temos dinheiro para financiar os outros países. Senadora, alguns economistas, eu vou tentar mostrar o outro lado até para a gente entender melhor essa questão, dizem que isso, na verdade, reforça uma parceria comercial que futuramente acaba sendo muito bom para o Brasil, esse tipo de investimento que o BNDES faz em outros países. O que a senhora acha desse argumento? Olha, esse argumento poderia ser derrubado quando você analisa a potencialidade do país no curto e no médio prazo. Qual é, no curto e no médio prazo, o retorno que nós vamos ter de um financiamento agora em Cuba? O país, primeiro, é muito pequeno. O país é muito pequeno. O país é o tamanho de uma cidade média brasileira, quase, né? Uma cidade, uma capital brasileira. Então, nós temos que avaliar exatamente essas questões. Então, do ponto de vista da economicidade, ela também tem caráter duvidoso. Não é diferente de você fazer com um país de economia forte, fazer um empréstimo para a Colômbia, uma economia forte, fazer um empréstimo para Cuba, para o Chile, fazer para a Argentina. Então, você também tem que avaliar no retorno a perspectiva. Claro que nós temos aqui vários programas dentro do Mercosul que nós financiamos os países. A relação é outra, né? Qual é a demanda que nós vamos ter? Quanto nós vamos colocar dos produtos brasileiros no mercado cubano? Quanto? O que nós vamos comprar de Cuba? Açúcar? O Brasil é grande produtor de açúcar. Charuto está proibido, cigarro está proibido de comprar, né? E nós temos uma indústria também tabagista muito importante. Somos exportadores de fumo. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Você pode sugerir temas para o argumento por meio do telefone 0800 61 2211 e rever este programa e outros argumentos no site da TV Senado na internet, www.senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.